E sobre os dados, Vitor, eu queria tentar rapidamente aqui trazer um ponto que é muito inquietante e eu já comecei a fazer essa observação e é sobre os 100 mil. É sobre os 100 mil. E eu não tenho absolutamente nenhum interesse em minimizar esse problema, imagina, né? Também não maximizar. O combate será tão eficaz quanto mais exata for a compreensão do problema. Então, vamos lá. Eu mencionei outro dia aqui que nós tivemos, de 2019 para 2020, uma queda de cerca de 30 mil mortes por pneumonia. É um dado muito estranho. Eu perguntei para especialistas, para médicos, está todo mundo meio escondido, eu entendo, o debate está complicado, mas a gente está aqui falando, então a gente tem que tentar saber. Não é uma oscilação normal. Ou seja, essas 30 mil mortes de pneumonia a menos de 2019 para 2020 foram para a estatística de Covid. Só que a Covid não matou essas 30 mil pessoas. Senão você teria uma estatística, né? Quer dizer, se essa oscilação fosse possível, você teria todos os anos dezenas de milhares de mortes de diferença dentro da estatística. Isso não acontece. Então eu trouxe aqui alguns dados, Vitor, um levantamento simples para a gente dar uma olhada nessa característica. Foram de 16 de março a 10 de agosto, hoje, 64.083 mortes por pneumonia. Nesse mesmo período do ano passado, foram 98.438 mortes. Ou seja, do ano passado para esse, morreram menos 34.355 pessoas de pneumonia. Isso é impossível em termos de oscilação normal, né? Você diz, não, as pessoas tiveram menos pneumonia. Não. Esses dados foram para a Covid. Isso não acontece só com a pneumonia. Isso acontece com septicemia. De 2019 para 2020, menos 16.837 mortes. Insuficiência respiratória, 2019 para 2020, menos 4.558 mortes. Eu estou falando de oscilações, Vitor, volto a dizer, que nenhum especialista, e se tiver algum para trazer essa premissa ou corrigir essa premissa, traga. Isso é um programa jornalístico. Não há essa oscilação na série histórica, né? Não há, normalmente, uma oscilação de 16 mil pessoas a menos morrendo de septicemia de um ano para o outro. O que eu quero dizer? Essas pessoas tinham Covid, mas elas não morreram de Covid e nem o Covid foi o fator letal, porque se fosse o fator letal, ele ia acrescer nessa estatística original do ano passado de septicemia. Continuando, AVC, acidente vascular cerebral, de 2019 para 2020, menos 5.476 mortes. Também não existe em série estatística essa variação. Infarto, 2019 para 2020, mesmo período, março a agosto, menos 9.458 infartos. Não houve, Vitor, menos 9.458 infartos. Houve infartos que foram lavrados, atestados como Covid. Nós estamos trazendo esse ponto desde o início. Esse vírus ele se dissemina muito facilmente. As comorbidades, que nessa base de comparação estatística, né, com incidências que são, em geral, constantes, não tem essa grande oscilação. Se a gente se reportar aos dados de 2019, óbitos por pneumonia, septicemia, insuficiência respiratória, AVC e infarto, nós tivemos 70.684 mortes a menos em 2020, atribuídas à Covid. Esta premissa, eu gostaria que ela entrasse na discussão, não é minimizar o problema, é conhecer o problema, porque ela estando correta, ela significa que cerca desses 100 mil, cerca de 70.684 pessoas
dentro dessas estatísticas constantes, estavam no grupo das pessoas que iam falecer desses males que eu citei. Não é uma premissa nova que eu estou trazendo, é uma premissa que eu estou trazendo desde o início da pandemia, que eu acho covarde, acho não científico, acho desonesto não haver a separação. Um vírus que se espalha tão rápido das pessoas que morreram por causa dele ou das pessoas que morreram apenas com ele.